O que eu faria se eu tivesse 18 anos de idade? Eu acabei de receber essa pergunta lá no Instagram e eu achei essa pergunta super inteligente de ser feita, porque hoje eu estou com 31 anos de idade, então existe um lapso temporal aí, né, de 13 anos de diferença, ou seja, eu tenho 13 anos de experiência, né, ali pós 18 anos, e que não é muita coisa, mas também me dá uma vantagem de ter passado pelos 18 anos há menos tempo também do que talvez uma pessoa com mais idade. E eu acredito que essa pergunta é super inteligente de ser feita, principalmente para alguém que chegou aos resultados que você almeja chegar. Ouvir conselhos de pessoas que já tiveram alguns resultados que você deseja ter, é você ter a oportunidade de aprender com a pessoa e não cometer os erros que essa pessoa cometeu, né? E, consequentemente, encurtar o caminho dessa jornada. Então, eu acredito que esse é o objetivo, né, da pergunta, e por isso eu escrevi aqui 8 conselhos que eu gostaria de te passar. Acredito que esse vídeo pode ser benéfico para essa pessoa que me fez a pergunta e para muitas outras que tenham uma idade próxima desses 18 anos aí. Então, bora lá, deixa eu compartilhar com você quais são esses 8 conselhos, né? O primeiro conselho é que eu não faria faculdade logo quando eu completasse os meus 18 anos, logo que eu saísse ali do ensino médio e cessasse aquele período escolar ali, né, do ensino médio, e naturalmente a gente meio que o sistema, né, molda de que logo em seguida você tem que fazer faculdade. E eu fui por esse caminho também, né? Então, com 18 anos eu me formei, eu queria ingressar na faculdade pública, não queria que meus pais pagassem uma faculdade particular para mim, eu sabia que aquilo ia ser oneroso para eles. Então eu fui fazer 6 meses de cursinho, porque eu não passei de cara na faculdade. Fui fazer 6 meses de cursinho, 6 meses depois eu estava ingressando na faculdade de Direito numa universidade pública. E eu passei 5 anos, né, fazendo Direito. E esses 5 anos, todos os dias à noite, eu me dedicava 4 horas, né, todos os dias à noite. Acredito que mais ou menos, né, 4 horas, 3 horas ou 3 horas, entre 3 e 4 horas, né? Não lembro exatamente se entrava 7, se entrava 7 e meia, qual horário terminava, mas era mais ou menos esse tempo. E então todos os dias à noite eu era preenchido por essa dedicação ali à universidade, além do tempo que você tinha que estudar fora daquele horário ali para as provas e outros trabalhos que a faculdade exige. E o fato é que, para mim especificamente, eu acredito que para quem quer empreender, né, e são as pessoas que acompanham um pouco do meu trabalho, a faculdade ela não é essencial, né? A faculdade é extremamente essencial, por exemplo, se você quer ser advogado, né? Se você quer ser advogado, você precisa ter um diploma de direito. Se você quer ser médico, você necessariamente tem que ter um diploma de medicina. Então a faculdade ela é essencial para você. Agora, para alguém como eu, que mais importante do que a área em que eu ia atuar era os resultados que eu gostaria de ter, então não fazia sentido eu de cara ingressar e começar a fazer uma faculdade. Eu acredito que, primeiro, eu fiz uma faculdade que acabou não acrescentando muito, não é que não acrescentou, acrescentou com certeza, né? Todo conhecimento sempre agrega, mas não acrescentou, não foi decisivo na minha jornada empreendedora. Então, muito tempo dedicado, muito tempo dedicado, né? Se comparar com qualquer outro curso que eu já fiz, enfim. E que não foi decisivo para chegar onde eu cheguei, e eu diria nem que foi, que influenciou muito, sabe? Influenciou muito pouco, na verdade, porque dentro da faculdade você estuda para um tema específico ali, principalmente dentro da área do direito. A maioria dos meus colegas estudavam focando muito no concurso público e que não era o meu objetivo. Logo que eu, durante um período ali bem inicial, acredito no primeiro período de faculdade, eu ainda estava com essa mentalidade. E aí, quando eu comecei a trabalhar com vendas, a empreender, aquilo foi mudando em mim, né? Eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu queria era crescer profissionalmente, né? Era ter resultados financeiros e não necessariamente esses resultados eles deveriam vir da área jurídica ou eles viriam, né, de forma expressiva só da área jurídica, né? Também tem essa virada de chave que acaba acontecendo quando você começa a empreender e começa a entender que tem pessoas que não tem nenhum tipo de formação e que tem muito resultado. Não que a educação não seja importante. É muito importante falar isso. A educação é super importante. Eu acredito que os resultados que eu tenho, eu sempre falo isso, eu sou fruto dos treinamentos que eu acabei
me dedicando ao longo da vida. E até hoje eu sou assíduo nos treinamentos, né? Um leitor voraz de livros, principalmente, né, um ouvinte de áudios extremamente voraz todos os dias. É um hábito que eu tenho há anos e anos e anos na minha vida, de escutar áudios que desenvolvam a minha área profissional, tem algo ligado a desenvolvimento pessoal ou a desenvolvimento espiritual, que eu gosto de estudar pessoalmente, né? Mas é importante fazer essa diferença, que educação é uma coisa, escolarização é outra coisa, e uma faculdade ela é também uma parte educacional, mas ela tem muito mais uma parte escolar, né, de escolarização. Afinal de contas, você não pode, por mais conhecimento sobre direito, por exemplo, que você tem, se você não tiver um diploma de uma faculdade, você não pode exercer. Né, por mais que você passe na prova, por exemplo, da ordem dos advogados, né, para ser advogado, se você não tiver feito a faculdade, você não vai estar apto a entrar dentro da ordem dos advogados. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se você está com essa idade, eu te aconselharia, esse seria o meu conselho, de que você fosse para o mercado de trabalho e começasse a trabalhar em várias áreas diferentes, né? Encontrasse um emprego que você acredita que faça sentido para você. E lembre-se do seguinte, muita gente, às vezes, quando começa na vida profissional, fica assim, poxa, esse emprego eu acho que não tem muita coisa a ver comigo, eu acho que esse não tem muita coisa, e fica escolhendo e acaba ficando, às vezes, não indo para o mercado, né, porque quer escolher demais. Então, o meu conselho é, cara, agarra a primeira boa oportunidade que aparecer dentro de uma boa empresa, e isso não quer dizer boa oportunidade ter um bom salário. Lembre-se muito bem disso, porque uma boa oportunidade dentro de uma boa empresa é aquilo que você vai receber muita habilidade. E no começo da sua vida profissional, as habilidades importam mais do que o dinheiro que você ganha. E foi exatamente por isso que eu trabalhei 5 anos da minha vida ali. Até hoje eu trabalho com vendas, mas os primeiros 5 anos foi estritamente com vendas, né? Eu toda a renda mensal que eu tinha dependia 100% de mim, das minhas vendas pessoais. Então, eu sabia que durante aquele período ali que eu passei vendendo, uma das coisas que, e eu viajava muito, uma das coisas que ficava claro para mim, e foi um ensinamento que eu tive de uma outra pessoa, que foi o Robert Kiyosaki, é que ele falou isso. Ele falou, olha, no começo da sua vida profissional, mais importante do que o dinheiro que você ganha são as habilidades que você desenvolve, porque são exatamente essas habilidades que você desenvolve agora que, bem trabalhadas, vão fazer com que lá na frente você colha bons frutos dela, né? E a minha habilidade comercial, habilidade de saber vender muito bem, habilidade de saber comunicar muito bem, habilidade de ser resiliente, né? De empreender no geral, né? De você ter toda a questão do risco que você acaba tendo que tomar quando você faz, né, quando você vai empreender, né? E aí no meu caso era, né, empreender muito mais venda, mas eu tinha que correr um risco de ir abrir uma cidade onde eu não conhecia ninguém, enfim, né? É história para outro vídeo, mas a mensagem aqui essencial é essa, assim, sabe? Eu acredito que existe um sistema que te força, né, uma ideia já pré-concebida de que o certo é esse caminho, é você terminar com 18 anos, ingressar numa faculdade, porque é assim que todo mundo faz e esse é o melhor momento para você fazer uma faculdade. E talvez você nunca vá precisar fazer uma faculdade, ou talvez sim, né, com 25 anos de idade ou com 30 anos de idade você se encontre profissionalmente e fale, bom, agora eu vou me especializar mais e vou fazer uma faculdade, porque aquilo vai potencializar o que eu já estou fazendo. Eu acredito que a faculdade deveria servir para isso, né? Porque eu não sei se é claro para você, mas eu não sei esse número exato, mas eu acredito que esse número gira em torno de 70% das pessoas que fazem uma faculdade, elas não atuam na área de formação delas. Mais ou menos um número como esse. É uma maioria esmagadora que não atua na área de formação delas. Ou seja, a conclusão é óbvia, né? Contra números não tem muito argumento. A maioria das pessoas, elas colocam uma energia ali, um tempo que poderia ser muito melhor aproveitado se elas não tivessem feito especificamente aquela faculdade, talvez outro curso, ou se elas tivessem simplesmente não feito um curso, né, uma faculdade tão extensa e feito cursos, por exemplo, específicos de melhoria de habilidades. Então, esse é o primeiro conselho que eu gostaria de te dar. E o segundo conselho, vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, eu anotei. O segundo conselho seria, eu focaria em aprender a falar inglês, né? Então, esse seria o segundo conselho. Eu acredito que
né, eu na minha infância ali teve um pequeno momento que os meus avós pagaram um cursinho de inglês para mim, né, durante a minha formação ali, né, não sei se hoje ainda é assim, mas você tem a grade do inglês, né, no ensino fundamental, no ensino médio, mas o fato é que você sai não sabendo falar inglês e até hoje eu não sei falar inglês, né, eu aprendi a falar espanhol recentemente, né, por uma questão de necessidade. Eu fui lá e comecei a me dedicar, fiz aulas, né, viajei, fiz algumas imersões nos países que falam essa língua e eu fui, né, me desenvolvendo. Mas o inglês meio que passou despercebido na minha vida até um determinado momento que eu entendi que aquilo era extremamente valioso para mim e aí eu comecei a ir atrás de aprender a falar inglês, né? Mas até hoje eu não falo inglês, né? Consigo ler algumas coisas, consigo escutar algumas coisas, mas eu não falo. E isso para mim me dói muito, né? Eu olho e eu falo, poxa vida, né? Eu faço exatamente essa comparação. Tanto tempo dedicado a uma faculdade, por que eu não dediquei um tempo a aprender inglês que seria muito mais vantajoso para mim do que aquele tempo dedicado, por exemplo, à faculdade? Não que uma coisa anule a outra, mas é um questionamento que eu vez ou outra fico e que eu vou resolver na minha vida, né? Até um desejo da minha família, né? Eu e da Andrea, da gente morar fora, então em algum momento o inglês vai ser um fato na nossa vida, mas esse seria um conselho, porque as pessoas acabam, sabe, assim, poxa, né, não sei, é caro um cursinho, né, apesar de hoje, né, você poder, se você tiver desejo mesmo, tem muito material gratuito na internet para você fazer, o material extremamente acessível, então o fato é, se isso for uma prioridade para você, você consegue sim atingir esse resultado, né? E, de novo, o que eu falei, hoje é completamente diferente eu pegar 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia para eu me dedicar a aprender uma nova língua, porque essa 1 hora, 2 horas do meu dia é extremamente valiosa, do que era com 18 anos de idade, né, que a minha hora ela não tinha valor nenhum, porque, né, no valor financeiro nenhum, né, porque eu não tinha compromissos financeiros naquele momento ali. Então, esse é o primeiro ponto. Ou se eu tinha compromissos financeiros, né, que eu comecei a ter ali com 18 anos, 18 para 19 anos, esses compromissos eles eram muito baixos, diferente de hoje, né, quando a minha hora é cara e os meus compromissos também são altos. Então, esse seria o segundo conselho que eu daria para você. Bora lá para o terceiro conselho. Anotei aqui no bloco de notas. Bom, terceiro conselho, né, fugindo um pouquinho dessa esfera profissional, indo para a área pessoal aí e principalmente a área amorosa, eu investiria mais tempo procurando a mulher da minha vida do que, vou ler exatamente como é que eu coloquei, né? Eu investiria mais tempo procurando a mulher que iria dividir o restante da minha vida do que mulheres para saidinhas no final de semana. E caso fosse a mulher, também o oposto, né? Se eu fosse mulher, você é mulher, estiver escutando esse vídeo, eu faria o oposto. Eu acredito que um dos fatores primordiais para eu chegar onde eu cheguei foi a pessoa com que eu me associei, né? A lei da associação, ela é válida, ela é verdadeira, ela é poderosa e ela começa dentro da sua casa, ela começa com a pessoa com quem você resolve se relacionar. Eu sei que na maioria das vezes a gente é ensinado, né, você sai ali da adolescência, sai da juventude, né, tá ali naquele período de juventude, você quer aprovação de outras pessoas, né, e aí você também, né, quer às vezes ser aceito por mais pessoas, você acaba querendo elogios, querendo né, ficar com várias pessoas porque vai fazer você se sentir bem, mas o fato é que você está fazendo as coisas pelos motivos errados, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você às vezes ainda não entendeu que encontrar a pessoa certa, isso pode, né, tudo bem que não existe a pessoa certa, porque de fato ao longo do tempo vocês vão amadurecer, né, e vocês vão ter que ser pessoas melhores um para o outro, ano após ano, mas o fato é que vai existir alguém que tem né, princípios próximos ao seu, objetivos próximos ao seu, e encontrar essa pessoa deveria ser uma das suas missões, né, inicialmente. Né, se você deixa isso para depois,
pode ser que você né, esteja num nível que você vai exigir muito mais, né, de outra pessoa, pode ser que você enfim, tem um pouco mais de dificuldade de encontrar essa pessoa. Né, eu conheço muitas pessoas que às vezes já começam, né, porque, por exemplo, atingiram um resultado financeiro na vida e agora, para buscar alguém, ela né, tem um receio de que às vezes a pessoa, né, vá se aproximar dela porque ela já tem um resultado financeiro, por exemplo. Né? Então, você começa a ter esse... É diferente, por exemplo, do meu caso da Andrea, né, que nós dois começamos quebrados, né? Com 17 anos de idade a gente se conheceu e a gente foi construindo a nossa vida amorosa e a nossa vida profissional e financeira juntos, né? Então, eu sei que a Andrea me ama, né? Não é pelos resultados que a gente tem hoje, mas é porque a gente andava de ônibus junto, né? Depois do colégio, a gente andava né? Durante um bom tempo eu tinha uma motinha, né? Então, me amava quando a gente tinha uma motinha, também me ama quando né, eu tenho os resultados que tem hoje. Então, para mim, é muito importante você entender essa questão e não perder, né? Para mim, hoje, isso é literalmente perder tempo, simplesmente, né, ficando com uma pessoa ou outra. Tudo bem, nada contra quem quer fazer isso, né? Sua vida, suas escolhas, mas suas escolhas trazem seus resultados e, na minha experiência pessoal, os meus resultados foram extremamente influenciados pelo relacionamento estável que eu construí junto com a Andrea ao longo desses quase 13 anos aí que a gente está junto, né? 13 para 14 anos, na verdade. Então, esse seria um conselho que eu gostaria de te dar também. Quarto conselho que eu gostaria de te dar, eu dedicaria um tempo para aprender sobre marketing digital. Basicamente, né, uma das habilidades mais essenciais que eu acredito que você tem que aprender, quanto mais cedo você aprender isso, melhor, é a habilidade de vendas. É a habilidade de você pegar um produto e conseguir fazer esse produto vender, né? Uma coisa que às vezes não é claro para muitas pessoas é que todas as empresas, né, ela pode ter o melhor produto do mundo, ela pode ter a melhor isso, a melhor aquilo, mas se ela não vender, ela quebra. E ponto final. Né? Então, todas as empresas, elas precisam vender. E esse é um primeiro ponto que precisa ficar claro. E o segundo ponto que precisa ficar claro é que, geralmente, né, a área comercial das empresas é extremamente bem remunerada porque são essas pessoas que trazem o faturamento para dentro da companhia e se elas são tão decisivas assim, né, para manter a empresa progredindo, elas são bem remuneradas também. E muita gente, né, às vezes pela criação que teve, às vezes por essa ideia, né, de que não, você tem que ser um doutor, você tem que ser uma doutora, as pessoas se afastam da área comercial, né, tem medo de levar nãos, principalmente na juventude, associa muito não com algo, com a rejeição, né, e ela não quer ser rejeitada, afinal de contas ela quer, né, ser a pessoa... né, não quer destoar dos demais, né, ela quer a aprovação dos amigos, das pessoas que para ela ali naquele momento importam muito, e aí ela não se envolve na área comercial, né, ela tem receio como é que as pessoas vão olhar para ela tem receio dos nãos que ela vai receber, ela tem receio, né, do que as pessoas vão pensar, e ela tem receios totalmente infundados, né, quando você é mais adulto, quando você é mais maduro. Você percebe que no final das contas o que importa é quanto de renda você leva para dentro da sua casa, independente se essa renda ela vai vir de você atrás de um balcão, né, de uma mesa chique, né, de gravata, ou se vai vir de você indo de porta em porta e oferecendo seu produto. Porque no final das contas, né, o tempo que você passa ali no seu emprego pode ser extremamente agradável para você, né? Igual, vou fazer uma analogia, nada contra, mas um gerente de banco, né, que trabalha lá no ar-condicionado, numa mesa bacana, tem um crachá, né, e tem né, toda aquela questão bancária e tal, mas no final das contas ele vai voltar para a casa dele e ele não vai conseguir realizar os sonhos que ele gostaria de realizar, se comparado com uma pessoa que talvez, né, correu mais riscos, né, e que não se importou tanto com o ambiente de trabalho, não valorou tanto isso inicialmente, né, não estou falando que você não tem que valorar isso, mas inicialmente estava disposto a percorrer um caminho mais doloroso, e eu conto isso porque isso
faz parte da minha história, né? Quando eu estava trabalhando ali com vendas nos meus primeiros 5 anos, viajando de um lado para o outro, né? Enfim, me metendo em cidades que eu nunca vi, dormindo em hotéis muito simples, enfim, economizando ao máximo para ter o máximo de lucro. Esse era o objetivo, né? Quando você trabalha com vendas, é ter o máximo de lucro, então você economiza bastante, afinal de contas a conta tem que fechar. Naquele período ali eu tinha colegas que estavam, né, trabalhando no banco, né, estavam focados em passar em um concurso, por exemplo, para trabalhar no banco ou encontrar um emprego ali no banco privado. E para mim era muito claro que elas não estariam desenvolvendo as habilidades que eu estava desenvolvendo, e aquilo era, lá na frente ia fazer diferença como fez efetivamente, né? Hoje, né, o fato de eu ter ido por esse caminho fez com que eu tomasse uma dianteira muito grande perante esses colegas daquele momento ali. Então, esse é o ponto que eu quero que você entenda. Assim, você vai ter que aprender a vender, e quanto mais rápido você aprender, independente da situação, melhor. E hoje as vendas elas ocorrem através do marketing digital. Quem sabe promover bem consegue vender bem. Então, olha só a frase: quem sabe promover bem consegue vender bem. E quando você entende, né, o que é uma taxa de conversão, quando você entende o que é um custo de aquisição de cliente, o que é um lifetime value, né, um LTV, o quanto o cliente gasta com você durante o tempo ali de permanência dele contigo. Quando você começa a entender métricas que naturalmente o marketing digital te ensina, quando você começa a entender mais sobre copywriter, quando você começa a entender mais sobre alcançar mais pessoas, porque a grande sacada é: quanto mais pessoas você alcança, mais resultados você tende a ter, né? Você ganha na escala, né? Uma das coisas mais poderosas que você tem na vida é a escala, né? É a escala. Uma pessoa que, quando você percebe, uma pessoa que ela tem um resultado e uma pessoa que tem um resultado 10 vezes maior, provavelmente é porque ela tem uma escala 10 vezes maior, né? Esse é um fato. E a internet, ela te possibilita uma escala, não vou falar ilimitada, mas uma escala bem significativa se comparado com o mercado tradicional, né? Então, quando eu comecei lá com 18 anos, eu comecei trabalhando, vendendo de porta em porta, mas hoje, por exemplo, eu vendo bastante pela internet, e o que eu vendo pela internet tem uma escala muito grande, mas basicamente, né, eu peguei muito da habilidade que eu já tinha desenvolvido, tudo que eu já sabia de vendas, e transformei também, lógico que com muito conhecimento agregado de cursos, de podcasts, de vídeos, eu fui agregando e eu fui entendendo, né, como fazer esse trabalho também usando o marketing digital. Então, o marketing digital, saber vender, né, o seu negócio. E aí, quando eu falo vender, não é só vender um infoproduto pela internet ou algo assim, né? Então, por exemplo, hoje eu sou sócio de uma academia, uma academia mesmo, né, um box da Cross Experience, né, um box de treino funcional. E o fato de eu, por exemplo, ter a habilidade de levar aquele box para o máximo de pessoas da minha cidade, né, levar a mensagem dele, atrair pessoas para que elas venham a fazer aula experimental e, consequentemente, virem alunos, é uma habilidade que eu desenvolvi e que me traz muito retorno. Então, tanto colocar mais alunos dentro do box, como vender um infoproduto, um curso, um e-book, quanto saber trabalhar meu branding personal, sabe, uma série de outras variáveis que envolvem o marketing digital, tudo isso eu acredito que são habilidades que me destacam, né, de uma maioria das pessoas, e que eu acredito que você pode também desenvolver e que também vai agregar bastante valor na sua vida. Bom, quinto conselho que eu daria é que eu jamais trabalharia por carteira assinada, por mais, né, que por mais que a maioria das pessoas falassem que aquilo dali é o caminho natural das coisas. Por que não trabalharia de carteira assinada? Porque eu acredito que quando você trabalha por produtividade, você tende a ser muito melhor remunerado, né? Então, quando você entende que mais importante do que as horas que você cumpre é a produção que você faz,
você começa a entender que, né, você começa a entender que o grande valor não está no seu 13º, que na verdade não é nada além do que um 12 avos, né, de 12 meses que o seu patrão ali, né, ele deixa recolhido para te pagar posteriormente no 12º mês lá. Então, esse é o grande ponto. É quando você entende que aquelas proteções, aqueles privilégios que parecem ser extremamente benéficos, eles na verdade não são tão benéficos assim. E o que você vai encontrar de mais benéfico no mercado é você trabalhar por mérito, é você trabalhar por produção. Quanto mais você produz, mais você ganha. E aí você muda uma chave, né, na sua cabeça e entende que se eu trabalho por produção, não é que eu tenho que entrar às 6 e sair 4 da tarde, ou entrar às 7 e sair 5, enfim, né, não é que eu tenho que cumprir uma jornada de trabalho ali específica, né, eu trabalhar as 8 horas semanais. Basicamente eu tenho que entregar um resultado X, né, e se esse resultado ele vai ser entregue, né, em 2 horas, em 1 hora, ou se eu vou entregar esse resultado e com o restante do dia eu posso entregar mais 3 vezes esse resultado e colher o fruto disso, é isso que você vai acabar se dedicando, né? Então, essa mudança de mentalidade, ela é extremamente importante e ela pode ser extremamente benéfica para você. 6º conselho que eu daria para você eu me envolveria, como eu acabei me envolvendo, com um negócio de marketing de relacionamento. E eu vou te explicar, né, o porquê que eu acredito que isso pode agregar valor na sua vida, assim como agregou na minha. Com 23 anos de idade, eu conheci um modelo de negócio chamado marketing de relacionamento, marketing de rede ou marketing multinível. E esse modelo de negócio ele me deu uma direção, me deu um caminho, me deu um sentido naquele momento ali da minha vida que foi extremamente positivo, né? Por quê? Porque até aquele momento eu estava empreendendo, né, por conta própria, trabalhando com vendas, tentando várias coisas. Eu não tinha muito claro como fazer as coisas, muito claro aonde eu poderia chegar. E quando veio o marketing de rede, tudo isso ficou muito claro. Eu entendi o que eu precisava fazer, tinham as pessoas que iam me orientar com relação ao que eu precisava fazer, tinha as metas que eu precisava bater muito claras, o como fazer aquilo dali, e a única coisa que eu precisava era colocar minha energia nesse processo. E aí foi efetivamente um momento que a minha vida tomou uma proporção, minha vida profissional, ela tomou uma proporção gigantesca, né? Porque eu ingressei no marketing de relacionamento com 23 anos de idade, com 25 anos de idade eu já tinha feito meu primeiro R$1 milhão, porque aquele processo ali para mim, né, que simplificou muita coisa, né, falou, pô, a jornada é essa, você tem que fazer isso, isso e isso, fez com que eu literalmente fizesse esses issos, né, só que com uma intensidade muito absurda, né, muito grande, e isso causou, né, fez com que eu avançasse muitas casas, né, eu acredito, muitas casas que eu gostaria de avançar, mas encurtou bastante o meu caminho até os resultados que eu gostaria de ter, né? Então o marketing de rede ele não é perfeito, né? Eu não acredito que ele é a única opção que você tem que perseguir, mas ele vai te capacitar de uma forma extremamente acessível, né? Um negócio extremamente simples e acessível. O sistema de treinamento, o sistema de capacitação, o sistema educacional, ele é muito acessível, quando não de graça, né? Principalmente nesse momento onde a gente trabalha muito pela internet. Você vai ter contato com pessoas que têm resultados muito fora da realidade da maioria das pessoas. Você vai ter a oportunidade de modelar essas pessoas, entender quais são os hábitos delas, quais são as rotinas delas, como é que elas pensam acerca de uma série de outros fatores, e isso vai fazer você também ganhar bastante velocidade na sua jornada profissional. E o marketing de rede, como eu falei, né, de todos os negócios que você pode começar, ele é o que vai te menos trazer riscos, porque você, quando ingressa, você recebe produtos e você vai recuperar seu investimento colocando aqueles produtos no mercado, e o que, né, já vai te trazer aquilo que eu falei anteriormente, uma baita habilidade, que é a habilidade de vendas, né? Então, quando eu faço esse apanhado do marketing de rede, essas são as grandes vantagens que eu vejo nesse modelo de negócio, que eu sou extremamente grato por eu ter me envolvido.
e se você se envolve com a empresa certa, com a liderança certa, com pessoas boas, você tende a colher bons frutos, principalmente, como eu falei, né, para alguém que está iniciando a sua vida profissional ali com 18 anos de idade, que às vezes não tem grandes referências na sua vida ou não pode, né, ter acesso não tem condições financeiras de ter acesso a treinamentos muito mais caros, e o marketing de rede pode ser esse sistema educacional que um empreendedor precisa, tá? Sétimo conselho que eu te daria: eu consumiria o máximo de conteúdos das pessoas que já vivem a vida que eu gostaria de viver, né? Hoje eu faço muito isso e é o conselho que eu daria para você, né? Então, se tem alguém que chegou aos resultados que eu gostaria de chegar e ela produz conteúdos na internet gratuitamente, eu consumiria todos os conteúdos possíveis dela. E é isso que eu faço, né, com relação a várias pessoas, né? Uma delas é, por exemplo, o Geração de Valor, né, que eu comecei a acompanhar o conteúdo lá em 2011, 2012, né, quando ele começou a gerar conteúdo ali, e desde lá eu venho consumindo conteúdo, e esse conteúdo foi bem importante, né, nas minhas tomadas de decisões, para eu entender, né, como é que a analogia da galinha, né, da galinha com da águia e da galinha, né, que eu entender que às vezes eu era uma águia vivendo num galinheiro, e todos os aprendizados, né, uma linguagem extremamente simples, acessível, objetiva, né, que o Geração de Valor foi trazendo, o Flávio Augusto, né, através do Geração de Valor foi trazendo e implementando para os empreendedores brasileiros. Então, independente da área que você está, né, que você atua ou que você deseja atuar, esse seria um baita conselho, sabe? Consumir o máximo de áudios, livros, textos que essa pessoa ou que essas pessoas produzem, porque isso pode encurtar bastante seu caminho. E oitavo e último conselho que eu te daria é que eu valorizaria muito menos a opinião das pessoas que nesse momento, né, quando você tem 18 anos de idade, importam muito para você. E geralmente as pessoas que importam muito para você são seus amigos, e 13 anos se passaram e muitos dos meus amigos com 18 anos de idade hoje não são os meus círculos, não fazem parte do meu círculo de amigos mais íntimo. Eu gostaria muito que fizesse, mas eles acabaram não percorrendo, né, um caminho que eu acabei querendo percorrer, né, um caminho de empreender, de crescer, né, de procurar novos horizontes, né, se fosse necessário, como foi necessário, eu mudar da minha cidade, eu mudar para ir para outros lugares, buscar mais oportunidades de crescimento, ficar mais próximo de pessoas que têm os resultados, né? Então hoje eu moro no interior de São Paulo, próximo à capital, por um claro motivo, né? Muita coisa acontece por aqui e eu queria ficar próximo daqui, né? Isso foi o que me trouxe por aqui. Não que outras cidades não tenham oportunidades, porque afinal de contas eu construí um grande resultado na minha cidade, né, em uma outra cidade, né, numa cidade muito menor, que era Montes Claros, mas existe, quando você quer crescer mais, você tem que ir entendendo que, bom, se eu quero mais, eu tenho que estar mais próximo, ou eu ia me deslocar mais vezes para cá, para fazer cursos, para estar próximo de outras pessoas, ou eu ia definitivamente me mudar para cá, e foi isso que eu acabei fazendo. Então, estou abrindo esse parênteses só para você entender essa questão de que não se importe tanto com a opinião de seus amigos, né, nesse momento. Nem todos querem verdadeiramente o seu bem, nem todos vão torcer efetivamente por você, por mais que às vezes gostem, mas eles querem, né, eu costumo dizer, os seus amigos querem te ver bem, mas não tão melhores do que eles. Assim como acontece às vezes até com seus familiares também, não necessariamente com pai e mãe, porque esses com certeza vão sempre torcer por você, mas o fato é que a gente quer muita aprovação das pessoas quando a gente tem essa idade aí de 18 anos mais ou menos, e com o passar do tempo você cai uma ficha de que a opinião delas não é tão relevante assim, né? A aprovação delas, eu diria, sendo mais enfático ainda, a aprovação delas não é tão importante assim, porque o mais importante é você perseguir a jornada que você quer perseguir e chegar aos resultados que você quer chegar e ter a felicidade, né, viver a vida que você quer viver e, consequentemente, ter a felicidade que você quer ter,
porque no final das contas é um jogo muito individual, né? O jogo o jogo da vida é um jogo onde você, por mais que as pessoas gostem de você, por mais que tenha um monte de gente que vai torcer sim por você, que vai, sabe, verdadeiramente vibrar, que vai orar pela sua vida, mas no final das contas é um jogo muito pessoal, é um jogo que você precisa, sabe, colocar as cartas na mesa, é você que vai tomar os riscos, é você que vai lidar com as consequências dos seus atos e ninguém mais vai lidar. Então você tem que olhar muito mais para dentro do que para fora. Essa é a conclusão que eu cheguei com os meus 31 anos de idade, né, e com um pouquinho de experiência que eu vivi, né, esses 13 anos de experiência que eu vivi pós os meus 18 anos. Então são os 8 conselhos que eu gostaria de dar para você, que eu espero que faça sentido, eu espero que agregue valor na sua vida e que, né, se fizer sentido, faz o seguinte, deixa um comentário aqui no vídeo falando qual deles fez mais sentido para você, ou quais deles fizeram mais sentido para você, e quais deles você vai aplicar também aí na sua vida, tá bom? Então é isso, obrigado, né, se você ficou até o final, sabe, deixa um joinha aí, deixa um gostei, né, se inscreva aí no canal, né, aqui no canal, para você receber mais conteúdos como esse. E obrigado, né, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abração, fica com Deus, até mais.